Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia, sempre muito bom ter você junto com a gente. Hoje no programa Em Destaque a gente vai falar um pouquinho sobre uma atividade que tem crescido muito no mundo inteiro, inclusive aqui no Espírito Santo. Observação de aves. O meu convidado é um músico, que nas horas vagas também, e também não só nas horas vagas, mas nos momentos dedicados, tira um tempo para isso. Estou falando do Vitor Biasucci, que inclusive ele me disse que é uma das tarefas, das atividades que ele mais tem gostado de fazer, não é isso? Isso. É isso, Vitor? Isso, é excelente. Uma alegria te receber, viu? Muito obrigado. Vitor, vamos começar falando sobre isso. O Vitor é músico, toca 3 instrumentos, não é isso? Violão, Guitarra e contrabaixo. guitarra e contrabaixo. Isso. Tem inclusive uma banda, um grupo, não é isso? Tem, com o Roger Bezerra no teclado e o Marlon Luiz na bateria, o trio Via Brasil. Via é um Brasil. trio de jazz e bossa. Bacana A gente é especializado em jazz e bossa. Bacana, e vocês têm se apresentado assim, com uma agenda ativa, Fazemos. E também eu toco muito, eu não canto, então sempre tem uma cantora comigo. Tenho uma dupla com a Márcia Chagas, a gente tem tocado bastante voz e violão. Que legal, que bacana. Foi daí talvez dessa questão do lado poético, da música, que veio também essa coisa também de ouvir o canto dos pássaros. Tem ligação essas duas coisas? Tem ligação, tem gente que consegue até escrever na partitura as notinhas do canto do pássaro. Eu não consigo, eu não sei escrever, mas é muito bacana. E tem também todo o aspecto da relação com a natureza, que é uma relação espetacular. A gente fica um dia inteiro no meio do mato e a gente sai de lá mais feliz do que entrou, sempre. E fotografa aves, tem dia que não dá certo, que elas não saem, num dia que está meio frio, então nem sempre é certeza que vai dar certo. Mas são horas, 8 horas, 10 horas na mata de satisfação, aprendendo a lidar com a paciência e até com a falta de a coisa acontecer. É muito bom. Olha, eu acho que deve ser algo muito gostoso mesmo. E assim, o Vitor, ele já tem uma relação com a natureza já histórica, porque você conviveu com ninguém mais, ninguém menos, que Augusto Husk. Lá Sim. em Santa Teresa, você é de Santa Teresa, né? Sou de Santa Teresa, nasci em 1955 e nasci em 1915, então são 40 anos de diferença, mas eu fui colega de sala de aula do André, filho dele, então eu vivi a minha infância dentro do museu, brincando, nem que fosse de picolé, mas estávamos lá, né? E algumas vezes também eu fui para as matas com Augusto Husk coletar beija-flores, é uma coisa maravilhosa. Ele recebia também muitos estrangeiros que vinham dos Estados Unidos ou da Europa com aqueles equipamentos maravilhosos que a gente não sabia nem o que era, aquela parábola para ouvir passarinho, aquelas máquinas fotográficas espetaculares. Então aquilo era um convívio muito bom. Aprendi muito. Pois é, essa convivência com certeza trouxe talvez até um pouco dessa paixão também Com certeza trouxe, também, sempre. Mas ele era especialista inicialmente em orquídea, mas depois ficou com beija-flor. Eu lembro dele trabalhando com os beija-flor, gostei demais. Aprendi inclusive a embalsamar. É mesmo? Tudo. Fazia muito. Hoje não faço mais, mas fiz muito. E recentemente eu estive lá na reserva Augusto Husk, onde está o túmulo dele. Que ele está enterrado lá no finalzinho da reserva, ao lado de uma cachoeira. É muito bacana de ver. Tem uma revista National Geographic, de 1963, eu lutei muito para conseguir comprar, comprei e veio errado, até que veio. Tem uma reportagem muito grande, O Homem que Falava com os Beija-Flores, só sobre ele e Santa Teresa. Que legal. Muito bacana. Santa Teresa traz na sua história, no seu DNA, essa relação com a natureza, né? Aquela reserva de mata, atlântica, sim, preservada. É pena que, eu conversava isso com o Vitor, pena como a gente tem visto Santa Teresa se degradando, tem muitos loteamentos acontecendo na região, muitos nascentes se perdendo com essa história, e muita destruição, desmatamento mesmo crescente naquela região. Inclusive fica até um alerta. Recentemente a gente teve uma operação da Polícia Militar Ambiental, sim, lá em Domingos Martins. Em Santa Teresa também. Em Santa Teresa, mas eu acho que está faltando essa atenção maior das autoridades. Falo porque estive lá recentemente, rodeio por alguns lugares e fiquei um pouco triste com o que eu vi. Mas isso é só um parênteses do nosso papo, porque não tem como falar de Santa Teresa sem falar desse lado maravilhoso do meio ambiente, mas também do cuidado que as autoridades têm que ter para a gente não deixar isso se perder ao longo dos anos. Exatamente. Vitor,
voltando a falar aqui sobre a observação de aves. Você me disse que o Brasil hoje tem o segundo lugar em espécies do mundo. Do mundo. Está atrás da Colômbia por uma pequena quantidade de espécies, porque os dois países comungam a região amazônica, então ali tem muitas espécies. Então pode ser que hoje o Brasil esteja na frente, amanhã cedo a Colômbia de novo, mas é o segundo lugar do mundo hoje em espécies. Tem mais ou menos 1.950 espécies diferentes registradas. Podem ter outras ainda não descobertas, no interior da Amazônia, no Mato Grosso e tal. Mas hoje tem mais ou menos 1.950 espécies registradas. Que legal isso, né? Que bacana. Que riqueza, né? Que a gente tem. Espetacular. É uma riqueza aí nas nossas matas que, às vezes, como você falou, talvez algumas ainda sem registro. Exatamente. Então não tem como a gente nem ter essa grandiosidade, talvez, toda que é, né? Pode ser bem mais. Pode ser muito maior, né? E a gente espera mesmo que seja, né? Que sejam descobertas mais espécies mesmo. Uma pena que algumas estão em extinção, né? E o Brasil também tem uma quantidade bem grande de espécies na lista de extinção. É preciso muito cuidado, e tem uma empresa cuidando, tem gente cuidando, para que essas espécies não desapareçam. Sem dúvida alguma. Olha, Vitor, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre essa atividade, mas também eu quero falar do Festival de Jazz, gente, porque ele é músico, Santa Teresa tem o Festival de Jazz que acontece já aí nos próximos dias, então não tem como não falar com ele também sobre esse assunto, né? E também sobre a colonização italiana, que é muito forte lá naquela região. Santa Teresa é a capital da colonização, não é isso? É a mais antiga cidade da colonização italiana no Brasil. Do Brasil. Então, daqui a pouquinho a gente volta com esse nosso papo, é bem rapidinho. O programa de destaque volta já já. Não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o observador de aves, músico, Vitor Biasucci. A gente está conversando um pouco aí sobre essa atividade que tem crescido no mundo inteiro, né? Aqui no Espírito Santo não é diferente, essa atividade de observar as aves, lá no seu espaço natural, né? Isso mesmo. Que é no meio da mata mesmo, lá fotografando e catalogando também esses animais. E o Vitor trouxe no bloco anterior para a gente, até para quem ligou a televisão agora, o Brasil ele ocupa o segundo lugar do mundo em espécies. Isso. São mais de 1.900. 1.950 espécies, mais ou menos. Mais ou menos catalogadas até agora, né? Como o Vitor disse, pode ser que tem outras ainda que ainda vão ser descobertas no meio dessa imensidão de mata que a gente tem, né, no nosso país. Agora, Vitor, você me falou que tem uma ideia também de trazer essa atividade como uma forma também de atrair turistas. Seria uma atividade, turismo de observação de aves. Sim, já existe, né? E é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, movimenta uma cifra muito grande por ano, algo em torno de 40 milhões de dólares no ano de 2021, que significa 1/3 da nossa exportação do agronegócio. Então é um negócio muito grande. Mas são duas coisas diferentes. Uma é a beleza da observação de aves. Você estar lá vendo a ave e naquela luta para conseguir fotografar, ele não saiu de trás do matinho, mas agora... Isso é uma coisa maravilhosa. Você estar na natureza é maravilhoso. Você vai passar por cachoeiras, você vai passar por cada lugar lindíssimo. E tem a parte econômica da coisa. Então eu pretendo realmente trabalhar com turismo de observação de aves, fazer toda a lógica, toda a estratégia para quem queira vir do exterior ou do Brasil também, que tem muito brasileiro que viaja para observar aves, e tem que ter um guia local que conheça, saiba levar o observador visitante lá onde tem aquele pássaro tal que ele quer ver. Então ele manda uma lista, eu quero observar as aves tais no Espírito Santo. Estuda-se isso, tá? O Espírito Santo tem ave tal, que não tem aqui onde eu moro, não tem onde eu fui. Eu quero ver tais aves, então a gente tem que conseguir levá-lo lá. Então são duas coisas, uma é a beleza da atividade e outra é a possibilidade econômica também de deslanchar. E tem um outro lado também, que é o lado da preservação, né? Eu acho que vocês, como observadores, acabam ajudando também nesse processo de preservar essas espécies, né? Ajudamos e a gente usa aquela roupa camuflada, com chapéu e tal, parece até que a gente é polícia ambiental. Quando a gente chega lá, o pessoal já pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui? Então, a gente vai também conversando com a turma toda sobre liberar os pássaros das gaiolas, libertar, e sobre não prender, e sobre tratar bem. Então, já tem muito lugar que eles estão colocando comedouros, colocando alimento, então a gente está preservando sim. E vamos fazendo um mapeamento em todo o Brasil, que tem observador no Brasil inteiro.
tem hoje mais ou menos 10 mil observadores no Brasil, 40 mil. Nos Estados Unidos são 40 milhões, é igual outro número. Olha só. E a gente vai passando e vai devagarinho conversando com todas as pessoas que começam também a se interessar. Quando a gente volta lá, ô, Vi, tudo bem, olha, tem a coruja aqui em tal lugar, já avisam e já cuidam. É que muito legal, bacana. que É bacana preservação, isso. sim. Vitor, outra situação também, né, até mudando um pouquinho aqui do nosso assunto, saindo um pouco da questão da observação de aves. Como a gente falou no bloco anterior, você é músico, né? E Santa Teresa recebe, já agora nos próximos dias, o Festival de Jazz. Santa Teresa, que é a primeira cidade de colonização italiana do mundo, né? Do Brasil. Do Brasil. Né? Do Brasil. E, de fato, é um momento também de você trazer um bom público, uma boa música e rememorar, refortalecer a cultura da região também, né? Sim, o festival foi excelente para Santa Teresa. Está lá já há vários anos, teve a parada agora por causa da pandemia, está voltando esse ano, mas traz música espetacular, músicos de importância no mundo, no Brasil, no estado do Espírito Santo, então é um ambiente altamente cultural. E também movimenta a economia da cidade. Então Santa Teresa começou a ter mais pousadas, mais restaurantes, precisa de combustível, precisa de carro, precisa de bastante estrutura para receber o festival. Tem os restaurantes no próprio local do festival, que não daria para as pessoas irem para o restaurante da cidade, são 1000 pessoas sentadas lá. Sim. É muita gente, né? O Santa Jazz, ou o Festival Internacional de Jazz e Bossa, foi espetacular para Santa Teresa, foi espetacular. Graças ao nosso amigo Zé Olavo, que tem um espírito empreendedor, e ele lutou muito para isso acontecer, levou muito prejuízo, agora eu espero que ele consiga recuperar, mas Santa Teresa ganhou muito, muito. Coisa linda. Sem dúvida alguma. Acho que Santa Teresa se tornou realmente uma menina dos olhos, né, do nosso Espírito Santo, com todas as suas belezas, o clima ameno, o clima agradável e todo esse apelo cultural também que traz, né, com a questão da colonização italiana, e agora também com boa música, com o Santa Jazz. Né? E tem também a cantoria italiana, então Santa Teresa é uma cidade musical também. Eu tenho fotos muito antigas, de antes de eu nascer inclusive, que tem aquele bumbo escrito Santa Teresa Jazz. Estou falando de 1930, 1900 e pouco, já tinha. Olha só. Tinha conjuntos musicais, tem até hoje. Então, Santa Teresa é uma cidade musical também. Bacana e o demais. Festival de Jazz coroou. É isso aí. Eu toquei 2 anos lá já no festival. Esse ano eu toquei no circuito capixaba de cerveja artesanais, foi muito bom também. E estou sempre que posso, estou em Santa Teresa. Bacana demais. Olha, o tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao Vitor Biasucci, ele que é músico, também observador de aves, e hoje traz um pouquinho, compartilhando um pouco com a gente aqui da sua experiência, do seu trabalho, dessa atividade tão agradável, tão interessante que é também a observação de aves aqui no estado, né? E trouxe dados muito interessantes que o Espírito Santo, o Brasil, aliás, é o segundo do mundo, né? Em espécies diferentes. O Espírito Santo também é rico, tem 666 espécies. 666? Das 1900 e pouco, tem 666 aqui. Tem uma boa parte da pizza aí, né? Do Brasil, então está aqui. A riqueza do nosso, riqueza ambiental, né? Riqueza nossa Mata Atlântica. Ecológica do nosso estado, sem dúvida alguma. Vitor, foi uma alegria te receber, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo aqui Eu no que nosso agradeço, muito obrigado. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Siga também a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, @RecordNewsES e também @Fabiano Rossi. Tudo junto. A gente se vê qualquer hora dessa na Record News e também na TV Sim. Um grande abraço e até lá.